Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O que sei sobre tigres e dragões. Lembrando que é o nosso podcast sobre Kung Fu e cultura tradicional chinesa. Recebendo hoje aqui o Laoshi Ye. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Igor, eu vou ter que te zoar, hein, Igor? Tá bom? Você me zoou da outra vez que eu não estava. Você vai perder hoje um belíssimo papo aqui com o Laoshi Ye. Hoje vai ficar super rico esse papo aqui. Tá bom, Igor? Fica pra próxima você. Tchau. Curte aí a viagem. E como a gente costumeiramente tem no nosso canal, a dinâmica aqui é falar não só de Kung Fu, mas também falar da cultura que envolve o Kung Fu. Tá bom? Bem-vindo, Laoshi. Obrigado pelo convite. Márcio, quer começar? Eu quero hoje tirar um sarro do Igor, posso? Ah, pode. Igor, essa é pra você, tá? Você ficou tirando sarro aqui de mim quando eu não estava. Hoje você vai perder, que hoje vai ter um papo sensacional aqui com o Laoshi Ye, tá bom? Fica com inveja aí depois. Posso começar então, Márcio? Pode. Eu queria começar, eu estava lendo um pouco sobre a sua história, Laoshi. Eu achei curioso que você veio para o Brasil e encontrou Kung Fu aqui. Sim. E depois voltou à China para aprimorar. Sim. E a gente estava até falando isso aqui, a gente enquanto brasileiro, a gente fez um caminho bem parecido, aprendemos aqui o Kung Fu e fomos à China e a Taiwan para fazer esse aprimoramento também. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Por que você buscou o Kung Fu aqui e lá na China você não tinha interesse, não tinha... É que assim, tem uma visão do Ocidente que na China você vai para qualquer lugar, as pessoas vão sair lutando. É igual futebol, né? As pessoas acham que vai ter futebol em toda esquina, né? Exatamente. O que acontece aqui? Na China tem muito Kung Fu, mas nem toda a região tem Kung Fu hoje em dia. Séculos atrás, as cidades treinavam para se proteger, tinha a função prática. Agora a segurança foi melhorando e está urbanizando, o pessoal acaba deixando de treinar. Kung Fu não está mais tão sendo usado como algo prático e mais algo artístico para cultivo de saúde. Então, os locais de treino acabam se concentrando, como em Shaolin, em Wudan, ou alguma cidade famosa que tem um estilo tradicional, que tem alguém, que nem questão no caso do Shandong, né? Lá tem muita gente treinando louva-a-Deus, porque é um lugar típico. Na minha cidade, a pessoa treinava muito Nanquan, Wuzuquan, 5 ancestrais. Sim. Só que a cidade cresceu, urbanizou, ninguém treina mais. Então, na cidade tem quase você não vê academia de Kung Fu. Não é em São Paulo. São Paulo, qualquer bairro tem 2 ou 3, né? Então, quem cresce na cidade se preocupa mais em viver o dia a dia do que fazer alguma atividade, principalmente de luta. E, para falar a verdade, os chineses, na verdade, não gostam muito de arte marcial, de lutar. Eles gostam mais de lazer, karaokê. Hoje em dia acho que treinando mais jiu-jitsu, MMA, mas Kung Fu ainda tem, tá? Tem bastante, mas o que eles gostam de seguir a moda hoje em dia é crossfit, né, essas coisas, tá? Mas na minha época, mesmo 30 anos atrás, tinha pouco Kung Fu. O pessoal, naquela época, quando o pessoal pensa Kung Fu, eles iam para Shaolin, porque filme de Shaolin acabou de sair, né? Sim. Shaolin, Wudan. E pelas histórias de folclore, de wuxia, né? Sabe o história? Sim, sei. Eles acabam gostando de ler e ver filme de ação, como eu, na época, nos seriados, do que treinar. Então, minha cidade não tinha muito oportunidade e também não tinha essa iniciativa para quê, né? Aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, em 2000, meu pai falou que eu era muito fraco. Eu morava em frente de uma clínica hospital e ia lá quase todo mês para tomar injeção. Isso aqui ou na China? Na China. Na China. Eu tinha muito furúnculo, muito tosse, muito febre, porque era fraquinho. Era magro, fraco, tomava remédio toda hora. Mas essa sua fraqueza, ela vinha de uma condição natural sua ou porque a sua família não tinha condição, sei lá, uma condição mais baixa, renda baixa? Não, natural. Eu era fraco mesmo. Entendi. E questão genética também, talvez. Entendi. Aí, quando eu cheguei aqui, meu pai sabia disso, né? Aí ele fala: bom, aqui no Brasil, se você for continuar tendo problema, tem que levar você para o hospital público, que é caro, paga plano, e aqui não é tão seguro quanto a China, né? Então, vai treinar Kung Fu para ter uma saúde melhor e se proteger na rua. Basicamente isso. Sim. Aí ele colocou ela no Messichan e realmente aconteceu. Nunca mais foi para o hospital, claro. Mas só voltando, quando você não morava na China, como que era a região lá que você morava? É uma região, a cidade costeira, dá para o Pacífico. Lá tinha furacão todo ano e a cidade era bem tranquila, mas estava em crescimento, está começando a urbanizar.
E é isso, uma cidade típica chinesa em crescimento. Você vê andaime em qualquer lugar. Mas é uma cidade era muito pequena, o pessoal era muito familiar, hospitaleiro, tem muita tradição de alimento, de cultura. Você ainda tem família lá ou não? Tem sim. Meus tios. E uma outra coisa que a gente lê muito ou escuta muito é que o Kung Fu está muito presente na escola fundamental na China. No período que você morava lá, você chegou a ter alguma experiência com Kung Fu? Ou a tua primeira experiência foi aqui mesmo? Não, foi aqui mesmo. Na escola eu tive treinamento militar, na quarta série. Tinha que aprender a marchar, fazer fila. Mas tinha atividade física? Tinha educação física. Tinha uma modalidade olímpica de salto, pulo, atirar a bola de chumbo. Sei. Atletismo, né? Atletismo, um mínimo de atletismo e música. E bastante música de Mao Tse-tung. E aí quando você chega aqui no Brasil e começa a fazer Kung Fu, foi paixão a primeira aula, assim? Foi algo que você já imediatamente gostou? Ou foi... Foi indo. Foi. Quando eu comecei, eu tinha, nossa, Kung Fu não é algo diferente, posso experimentar, mas fiquei com aquele pensamento, sabe? Seria uma escola muito rígida, vai me obrigar a chibatar, fazer as coisas. Eu cheguei lá, não, eu aprendi um chute, um soco, um alongamento, um kati. Tô aprendendo o primeiro kati, chama Lianpu Chuan, né? Você conhece? Uhum. Então eu fiz o primeiro Lianpu Chuan lá, legal. Só que eu não tinha sacado a ideia do kati. Aí foi aprender o segundo, que é o Tuan Ta, do Shaolin. Eu tava no meio do kati e pensei, nossa, que chato, né? Mais um monte de movimento que não tem nada, que não faz sentido. Aí falei com meu pai que eu queria desistir, porque tinha que pegar ônibus, pegar rebolsas, meio chato. Aí ele falou, fica mais uns 3 meses. Aí quando eu terminei e aprendi o segundo kati, acho que caiu a ficha. O que quer dizer um kati? Por que treinar o kati? E o segundo kati de Shaolin flui mais do que o primeiro, né? Aí eu senti a fluidez do kati e aí me apaixonei e nunca mais parei. Que legal. Sabe que a gente começou a treinar Kung Fu ali no finalzinho dos anos 80, ainda criança. E te escutando falar kati, eu já li várias explicações dessa palavra kati. E aí eu acho que seria legal a gente perguntar para você, porque a gente usa geralmente Taolu, e eu vi que você usa Taolu, kati também. Acho que seria legal a gente ter nesse nosso papo aqui uma fala tua sobre qual é a explicação para kati. Tá. Para a pessoa que está ouvindo e assistindo, definição ultimate, não, para tirar essa dúvida para sempre, tá? Boa. Uma forma em chinês, estou falando no entendimento original e tradicional, um taolu é uma estrutura, imagina um andaime. Você constrói de baixo, você vai ter uns diagonais, umas linhas retas, você cria uma estrutura e forma um prédio, uma estrutura em andaime. Essa estrutura em mandarim chama jiazi. Jia é uma andaime. Em cantonês chama gaiji. E chegou no Brasil, virou kati. No Taishi Shen Cheng tem Taiji da Jia. Jia. Esse é Jia. Jia. É isso. Que bom. E no karatê eles falam kata. Kata vem é a mesma palavra do katakana, que significa forma também. Sim. O da jia, xiao jia, o ba ji quan também tem o ba ji, da jia, xiao jia. Jia é jiazi. Jiazi em cantonês é kati. Kati virou no Brasil kati, só isso. Que ótimo. Muito bom. Entenderam, galera? Agora adorei essa última definição aqui, porque eu sempre fiquei com a definição de... Não, kata, kati, kata foi uma espécie de aproximação do que os mestres fizeram nos anos 60, 70, usando a expressão kata, e aí fizeram essa aproximação. Mas que ótimo. O ideograma de kata era diferente, mas a ideia é a mesma, é uma estrutura. Legal. E taolu significa uma sequência. Agora, entendimento do taolu é o outro. Taolu, ele está entendendo que um movimento vem um atrás do outro. Sim. E o kati jiazi é uma estrutura que constrói de baixo para cima. Um é linear e o outro é tridimensional. Mas um é em cantonês ou tem mandarim? Isso. Em mandarim, kati seria jiazi, ou jia.
Até hoje o pessoal usa. E cantonês é Kai-Chi. Sim. E Tao-Lu acho que é Tao-Lu em cantonês. Entendi. E os ideogramas são os mesmos? São os mesmos. Ainda voltando ainda para quando você estava na China. Tá. A gente já vai voltar pro Brasil. Né? Você tem colegas lá ainda, amigos? Eu tenho muitos amigos de infância. Alguns, né? São poucos porque já passaram 22 anos. E como que é pra eles, na verdade, curiosidade minha, né? Tipo assim, vocês aí na China não faz Kung Fu, eu aqui no Brasil aprendo, dou aula, trabalho com isso. Pô, vai treinar Kung Fu, meu. Rola um lance assim, alguma coisa assim? Na verdade, a primeira vez que eu falei pra eles que faço Kung Fu, eles falam assim, Kung Fu, ainda tem gente que faz isso? Aí eu falo, tem, lá fora no Brasil tem bastante, na China tem bastante. Assim, a tendência do povo chinês é seguir moda. O pessoal da China continental, eles são mais progressistas, eles sempre buscam coisa mais útil, mais prático. Sim. E a questão não é tão que nem os japoneses, eles são evoluídos materialmente, mas tem um lado cultural muito forte, né? Sim. Na China, esse lado cultural, ele fica deixar de desejar. Assim. E como foi para sua família? Muito provável eles devem ter sofrido com Revolução Cultural, enfim, tudo isso que China sofreu, né? Que a gente já estudou, sabe? Como que foi isso? Sua família, como que é? Em relação até Mao Tse Tung, sua família tem alguma coisa? Tá. É que assim, a Revolução Cultural foi muito forte na China inteira, mas é uma coisa que assim, você vê que tá a China inteira sofrendo e você é só mais um, você até não sofre tanto, né? E quem sofre, é só não você falar mal do Mao Tse Tung e tá tudo certo. Só que assim, minha avó... Mas os seus antepassados talvez sofreram alguma coisa, ou não? Assim, guerras. Segunda Guerra, Primeira Guerra, sofreu muito. A minha família era de dono de terra, né? Meu pai conta que os pais do meu avô, meus bisavós, eles lutavam, tinha que lutar porque antes da Segunda Guerra, na China tinha os 6 senhores militares, os ditadores militares ao redor da China, o restante do povo é cada um por si. Então todo mundo era obrigado a lutar para proteger a sua propriedade. Imagina MST armado e você tem que estar armado para poder se proteger. Então meus tios avós, eles lutavam porque eles eram donos de terra. E era burguês. Aí quando o comunista matou todo mundo, mandou todo mundo para trabalhar na fábrica. Então meu avô, da geração do meu avô para cá, é tudo operário. Maquinista de metalúrgico. Meu avô, parte do meu pai, é um ótimo metalúrgico, mestre de metalurgia. Meu avô, parte da minha mãe, pai da minha mãe, também é mestre de metalurgia. Eles se conheceram na fábrica. Caramba. E os filhos se casaram. Meu pai era um mestre de metalurgia e ele veio ao Brasil virou comerciante. Seu pai? É. Só que eles treinavam por tradição de família, meu pai. Lá ou aqui? Lá. Treinava lá. O quê? Wuzhou, Nanshan. E vocês vieram para o Brasil motivado pelo quê? Qual foi que trouxe vocês aí para cá? Nossa, essa é uma grande história, meu Deus do céu. Eu sou segundo filho. Na China não podia ter segundo filho. Eu nasci, meu pai foi mandado embora e eu tô aqui. Essa é a versão curta. Versão curta, entendi. Então vocês vieram porque você nasceu. Exatamente. Sua mãe estava grávida. Isso. Minha irmã, não posso revelar a idade da minha irmã, que ela é mais velha. E quando eu nasci, estava na auge do Política Filho Único. Hoje em dia eles estão querendo que você faça o terceiro, né? Até ano passado eles queriam um só, agora eles querem 3. Mas na época que eu nasci, em 87, eu estava no auge da política. Inclusive, meus primos que nasceram antes dos anos 80, eles têm 2 irmãos, 3 irmãos, né, agora. E quando eu nasci, minha família tinha que levar a punição, porque meu pai escondeu a gravidez, minha mãe ficou fugindo da fiscalização. Porque na época da política, quando uma mulher teve um filho, você é obrigado a colocar um DIU e num posto oficial fazer um raio-x para provar que você colocou DIU. Então, minha mãe não foi e chamou uma amiga para ir no lugar dela. Tudo não era parecido, não tinha digital, né? Então, minha mãe não colocou DIU e meu pai resolveu, quando engravidou, resolveu levar a gravidez em diante. Ela ficou fugindo das intimações e foi grávida. E quando o policial batia a porta para intimar, né? Minha mãe ia para vizinho.
Nossa, E aí você nasceu lá e veio pra cá com que idade? Com Com 13. 13. Eu vivi bastante tempo lá. Eu nasci na cidade, acho que em um bairro tipo Osasco, na região metropolitana da minha cidade. E quando nasci, meu pai perdeu o emprego, perdeu o fundo de garantia, minha mãe perdeu por conta... do nascimento. É que meu pai também, ele não é uma pessoa muito de papo. Quando ele ficou sabendo que o dono da fábrica da metalurgia ia mandar me abortar, ele invadiu o escritório dele e ameaçou ele de morte. Até meu avô, que é um cara respeitado na fábrica, mais tranquilo, muito zen, ele até foi brigar com o dono. Porque na China, é assim, dono de uma empresa que era estatal, que cuida dos funcionários, ele é responsável por parte pessoal da família também, porque é um controle. Sim. Porque se não tem emprego, você não vive. Então, quem controla seu emprego responde para o governo, então tem controle da população. E controla a família de modo geral, né? Exatamente. Aí aconteceu isso, eu nasci, minha mãe também levou castigos e meu pai ficou sem emprego. E a minha cidade, ele tem muito imigrante. Quais castigos sua mãe levou? Perdeu o fundo de garantia. Ah, tá. Entendi. Tipo, ele tinha 20 anos de contribuição. Meu pai trabalha desde 15 anos, então perdeu. Aí a minha cidade tem tradição de sair da China. Porque assim, na China acontece exemplo. Mongóis invadem o norte, vai empurrando o povo para sul, aí a pessoa vai para Malásia, Indonésia, Hong Kong, fora da China. Como nossa cidade fica bem no sul, sudeste, aí tinha muita gente indo para Itália, porque minha cidade tinha muito bons couros, fazia bons sapatos, tinha negócio com a Itália. Meu pai foi para Itália. Aí meus tios, a irmã do meu pai e marido dela tava aqui no Brasil e deu certo. E chamou meu pai para vir para cá. Ele ficou uns anos aqui, ganhou dinheiro, voltou para a China, tentou negócio, acho que não deu certo e voltou para o Brasil. E aí ficou. Aí em 97, minha irmã e minha mãe vieram para cá. E em 2000, eu e meus avós, os pais do meu pai, veio para cá. Então a sua família tá toda aqui, uma parte. Parte do meu pai, Sim. Essa é a versão longa. Deixa eu só voltar num comentário que você fez. Eu lembro que quando eu estava na China em 2016 ou 17, quando eu passei uma temporada lá na Vila Shen, eu fui para uma cidade e aí tinha uns estudantes universitários fazendo uma pesquisa. E aí me abordaram na rua e falaram, você pode participar de uma pesquisa para a gente? Falando sobre... Porque o governo está mudando a regra para ter filhos, em vez de um, vão ter dois. Uhum. E aí a pergunta era, o que você acha disso? Aí eu respondi para eles, olha, eu sou brasileiro e meus pais tiveram 11 filhos. E eles tomaram um susto, assim, e minha avó teve 13. E eles ficaram alucinados com essa ideia de que você aqui, enfim, pode ter 5, 2, 1, nenhum. E aí você contando a história da tua família, eu me lembrei disso. Isso acho que foi 2017. Então talvez isso, como você falou, está mudando mesmo, né? Está tendo um processo de mudança. E curiosamente a família do meu Shifu, ele tem 3 irmãos. O pai dele tiveram 4 irmãos, mas a gente está falando de uma outra geração, um pouco antes ali. Acho que o corte foi anos 80, né? É. Pelo que você falou. Sim. Então acho que tem esse processo de mudança mesmo, né? O pessoal se assusta porque aí esqueceu, né? Minha avó também tem 7 irmãos. Exatamente. A geração antiga é assim. Tem a geração do boomer, que é um pouquinho exagerado, né? Mas depois acaba... A própria sociedade dá um jeito, né? Se ajeita. Vai se adequando. Você não deve cortar, dar uma facada assim, aqui não pode mais. Sim. Aí depois, agora pode mais. A gente não é gado, né? Posso chegar no Brasil ou você quer voltar para a China? Não, pode chegar? Pode chegar e voltar quando quiser. Vai ficar 5 horas aqui, a gente querendo saber da China. Primeiras impressões tua, Laoshi, quando você chegou aqui no Brasil. Tá. A gente até percebe que você fala bem português, né? E você está aqui há 22. Vai fazer 22 anos. Né? Mas antes de falar da língua, eu queria que você falasse um pouco das primeiras impressões. Quando você chega aqui, com 13 anos, imagino que a cabeça está... Sim. Enfim. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que, primeira coisa, tudo é muito grande. O aeroporto é grande, comparando com a minha cidade. E primeira coisa brasileiro é tudo igual, todo mundo tem olho grande aqui. Curiosamente, a gente acha que vocês iguais. É mais um cara grande, meio barrigudo, assim, olho grande. Mas não é brincadeira, é parecido. Aí você vai conhecendo as pessoas, aí
Acho que as pessoas vão ganhando identidade na sua cabeça e ficando diferente. Pra gente é o mesmo, né? Só que é o contrário. Eu lembro que o primeiro ano que eu fui à China em 2005, eu custava identificar as pessoas na rua, assim. Sim. Pessoas que dividiam o quarto comigo, às vezes me encontravam na rua, me cumprimentavam. Eu falava, mas quem é? Eu conheço. Aí depois chegava no quarto e falava, eu te vi, você reagiu estranho. Então eu demorei um pouco, acho que tem a ver com isso que você falou de construir mesmo identidade. Mas nunca tinha pensado que a gente era tudo igual, não. E você, eu achava que no Brasil era todo mundo muito diferente. Ano 2000, né? 2000, quando você chegou, bom, aí você fez escola aqui, né? Como que era na escola? O pessoal, chegou o China, o pessoal tinha um sarro, assim. Ou o japonês. Tinha o japa, né? Japa. Japa. Sempre tem um japa, um China, né, na escola. Sim. Na minha época é mais japa, é tudo japonês. Mas é engraçado. E você falava, eu não sou japonês. Ou você nem falava? Depois na época eu não entendia nada. Né? Depois que entendi o que significa japa, já entendi o contexto cultural e, tipo, tá tudo bem. Japa significa oriental aqui no Brasil. Só que a minha escola, onde eu estudava, lá perto de Santana, ali, tinha muito coreano já. Então lá é como é perto de Bom Retiro. Então tinha muito coreano. Minhas primas estudavam lá e ela já conhecia a escola toda. Então era só mais um olho puxado lá. Então foi. Mais um coreano. E chegava alguém falando em coreano com você ou não? Não, a gente... Ou dá pra diferenciar bem, assim? Entre os orientais, é que não tinha japonês, porque japonês é um povo que tá no Brasil mais antigo, né? Eles já estão mais integrado, mas coreano e chinês, como são novos imigrantes orientais, a gente olha no cara e já sabe, dá pra entender. A gente vai dar um joinha assim, coreano, então a gente fala em português, tá? Mas tem alguma similaridade oriental, porque eu ia pra casa de um amigo coreanos, a gente usa hashi, come arroz, a diferença é que eles comem mais kimchi, algumas coisas diferentes, mas em geral é tudo muito parecido. Aí eles perguntaram, gosta de japonês? Não, então tamo junto. É uma brincadeira por causa da Segunda Guerra. Sim. E como é que é a relação China-Taiwan entre vocês, chineses? Porque assim, a gente sabe que tem uma coisa, né, que China... Política, né? Que China considera Taiwan, faz parte da China, e Taiwan sempre fala, não, Taiwan é Taiwan, China continental, né? Tem uma coisa, assim, como que... Você, assim, na prática, assim, como que vocês lidam com isso? Talvez você é mais jovem, talvez também... Não sei como que é, né? Nessa questão é mais do governo. Sim. Ou pessoas que têm simpatia com o governo e apoiam as decisões do governo. Mas eu vejo... Eu adoro música taiwanês, adoro novela taiwanês. A maioria dos cantores que eu gosto é de Taiwan ou é de Hong Kong, então o povo não tá nem aí. Entendi. Só que tem... Por exemplo, pessoal que trabalha na associação de chinês, que tem vínculo com o governo, quando o governo manda assim, vai ter que fazer um protesto contra Taiwan. Então, beleza, lá em cima mandou, vamos pegar a bandeira da China em frente ao consulado. Não tem consulado Taiwan aqui, né? Vai em frente da associação taiwanês, chacoalha a bandeira, grita umas frases de protesto, aí à noite vamos jantar junto depois, lá no taiwanês. Tudo bem. Acho que é uma coisa mais política mesmo, né? Na verdade, eu tô falando isso porque... Tem alguns colegas que já falaram pra gente, puxa, você, principalmente pra mim, né? Poxa, sou mestre de Taiwan, às vezes vai ser mais difícil de você conseguir algum apoio aqui da China. Eu falei assim, mas isso não é briga minha. Eu adoro Taiwan, adoro China, não tem nada a ver. Não, mas dependendo do que você tentar, às vezes é mais difícil se você tiver escrito Taiwan na sua camiseta e tal. Então... Isso é você fala, chegando no consulado chinês, eu sou brasileiro, divulgo cultura chinesa no Brasil, eu estou fazendo um trabalho assim, para divulgar a cultura chinesa, minha academia de Taiwan, eles vão falar, não, você vai treinar com chinês. Mas é isso, o governo é bem nítido, porque eles têm missão para isso. Sim, imagino. Não, e a gente brinca lá que na nossa escola, no Centro Cultural, lá é um pouco território neutro, porque a gente tem a vinculação com o mestre de Taiwan e tem a vinculação com o mestre chinês. Então a gente tem as duas... digamos assim, as duas Chinas no mesmo espaço. E o Gil, ele ainda é discípulo de um mestre taiwanês e de um mestre chinês. De um mestre chinês. Não tem problema nenhum, tudo bem, lógico. E depois da Revolução Cultural, os chineses queriam resgatar Kung Fu tradicional, eles foram atrás de muitos mestres de Kung Fu tradicional. Eu acho que foi lá nos Estados Unidos, meu mestre me contou, o mestre Cao, né, da academia me contou, que foram atrás de um mestre lá nos Estados Unidos. Ele falou assim, posso ensinar para vocês tudo que eu sei de Kung Fu tradicional, mas vocês vão ter que colocar o nome dos meus mestres, honrar eles.
Aí os chineses pegaram os nomes, é tudo militar oficial republicano. Aí eu falei, não pode. Aí não aprenderam. Entendi. E aqui como é que é a sua relação hoje com o Mestre Shan, assim? Porque você já treina com ele há muitos anos, Sim. você é discípulo dele. Sim. É como faz assim, um pai, filho, avô, neto, né? Eu lembro que quando eu comecei a treinar anos 2000, né? Ele tinha 60 e pouco, beirando 70, ele era bem bravo. Era muito rígido, não ria, me mandava treinar 10, aí eu faço 10, 20, 30. E você tinha aula, sempre teve aula diretamente com Sim. ele ou com o Mestre Shan? O Mestre Shan, às vezes com Thomas também, quando o Mestre Shan não tá. Quando era criança, eu chegava mais cedo, umas 5, 6 horas na academia. O Mestre Shan só chega depois das 7, né? Então o Thomas me dava aula. 7 da manhã ou 7 da noite? Da noite. Ah, tá. O Mestre Shan acorda tarde, então... Aí... Eu treinava com o Thomas à tarde, quando o Mestre Shan não tá, depois o Mestre Shan chega, eu treino com ele. Sempre fiz segunda, quarta e sexta-feira, de 2001 para 2018, sem faltar. Acho que eu faltei 2 vezes, porque meu pai foi pra China, eu tinha que cuidar da loja, então... Onde que é a loja do seu pai? Lá na Stand Center, na época que tinha Stand Center. Stand Center. Ah, perto... Augusta? Não, Augusta é Promo Center. Na Promo Paulista, Center, né? Era na Paulista. Na Paulista, onde é Renner hoje em dia. Sim. Meu pai ia na China para visitar a família, eu tinha que ficar na loja cuidando. Aí eu faltei nas 2 vezes. Tirando essas 2, eu não faltei nenhum dia, de segunda, quarta e sexta. Eu fazia treino das... E seu pai tem loja hoje ainda? Tem, agora ele tá... Ele fica com loja como fazer uma aposentadoria. Ele gosta de ficar lá, conversar com clientes. Onde que é a loja dele hoje em Agora no Boulevard. Boulevard é na Brigadeiro agora. Brigadeiro Luiz na Antônio. Brigadeiro. E hoje em dia você continua praticando, treinando com o Mestre Shan? Por causa durante a pandemia eu não treinei mais com ele. Eu fui lá na academia algumas vezes para visitar, né? Porque saudade da academia. Treinei com a Rosa, Paulo, que são... Rosa é filha, né? Paulo é o genro do Mestre Shan. Thomas, às vezes. Mas que eu mais treino com o Mestre Shan. Entendi. Desde quando eu abri a academia, eu tenho ido menos vezes, 2 ou 1 vez por semana. Eu vejo ele, treino com ele e aprendo um kati, mas... Eu mais vou para visitar ele, sabe? Conviver, esse convívio de... Sim. Sinto muita falta. Você abriu sua academia em que ano? Eu comecei a dar aula em 2013. Assim, academia, para mim, só minha, 2 anos só. Fazem 2 anos. Você abriu praticamente quando começou a pandemia? Um ano antes. Um ano antes. Eu abri em início de 2019. Montei tudo, começou a vir aluno, fechou. E aí você ficou oferecendo coisas online? Online, isso. Dei muita aula online na varanda da minha casa. Aula particulares, aula no parque e me virando, né? Se tem vontade, dá jeito, tem um jeito. Que legal, que bacana. Foi tranquilo esse período fechado? Tranquilo que eu digo que você conseguiu, sei lá, batimentos de aluguel, do espaço? O dono da imóvel, ele me deu 15, 20%. Não, ele me deu metade... 50% de desconto enquanto houver fechamento. Quando abrir, esse 50% será somado a aluguel. Tipo, eu deixo de pagar... Ele tirou agora, mas depois vai depois você paga depois. Só que depois a gente fez um negócio, a gente juntou tudo, deu 15% de desconto, paguei à vista. E assim, tudo bem. Foi sofrido. Eu sou um cara que dorme muito bem, mas durante a pandemia eu tive uns dias de insônia. Acho que todo mundo. A gente também. Assim, tipo, tem dia que eu falei assim, amanhã tem que pagar R$2.000 de IPTU. O que eu faço? Mas assim, aí dia seguinte chegou um aluno, oi, tudo bem? Eu quero pagar 8 meses de mensalidade adiantada, pode? Falei, beleza. Pode. Aconteceu isso. Que bom. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta no dia seguinte, chegou um aluno, aluno X, veio de bicicleta, pagou 8 meses de mensalidade adiantado e... Por conta dele, não foi? Por conta dele, eu nem pedi. Nem pediu. Aí por essas coisas e outras, eu falo, nossa, dá para seguir em frente. Eu sempre falo que nós que temos academia, a gente é afortunados, né? Porque a gente trabalha com Kung Fu, que é uma coisa bela, magnífica, que transforma as pessoas. E a gente ainda tem pessoas boas, né? Exatamente. Porque a gente também teve alunos que vamos organizar vaquinha, Teve o Sr. Denis, por exemplo, que pagou lá 2 anos, né? Pagou 2 anos. 2 anos, assim, de mensalidade. Um aluno também chinês, Sim. Legal. Senhor já de bastante idade, falou, não, vou pagar 2 anos, para ajudar também. Então, a gente se considera afortunado, assim. Sim. Mas a gente teve na fase crítica da pandemia, a gente quase fechou a escola. Foi assim,
Sim. Por isso aqui a gente não fecha a escola. Eu acho que uma coisa que levou a gente não fechar foi conversar bastante e falar, nossa, mas tem um sonho aqui realizado nesse espaço que a gente não pode, e a gente não conseguiu abatimento no aluguel, nada. Foi assim, uma negociação muito difícil. E o que fez a gente continuar foi um pouco essa conexão que a gente tem enquanto irmãos de Kung Fu e pensar naquele espaço, pensar em desmontar aquele espaço, deu pra gente uma sensação assim de não podemos abandonar isso aqui. Não pode, né? Não. E você vai ver, quando você for lá conhecer, você vai falar, caramba, ia ser difícil. Não podemos abandonar. E aí fizemos uma vaquinha, essas online, e foi isso que ajudou a gente a passar essa fase mais difícil. Eu queria te perguntar outra coisa. Tem um conteúdo que a gente valoriza muito. Acho que uma coisa é ensinar os catis e os taolus, né? Ensinar a movimentação. Sim. Outra coisa é a gente mobilizar os alunos ou motivar os alunos a se aproximar da cultura tradicional chinesa. Eu queria que você falasse para a gente como é que você lida com esse conteúdo de maneira mais ampla, pensando cultura chinesa. Eu sei que você estuda Guqin, cultura do chá, caligrafia, enfim. E a gente também se aproxima disso, a gente gosta disso. E um estímulo que a gente sempre dá para os alunos é não se limitem só a aprender o Kati ou o Taolu. Tenham curiosidade por entender um pouco mais a cultura tradicional chinesa, porque isso vai ajudar muito a vocês entenderem o Taolu que vocês estão fazendo, o Kati que vocês estão fazendo. Sim. Como é que você leva isso dentro da tua escola, com os teus alunos? Isso é uma coisa, como eu vou dizer, por ser chinês, muita coisa para mim é natural, tá? Essa história de segundo filho, por exemplo, para mim era uma coisa natural. Para mim é tão natural que um dia eu contei eu sou segundo filho, meu pai perdeu o emprego, eu tô aqui. A pessoa ficou abismada. Aí eu falei, nossa, que isso? Eu percebi, nossa, é tão diferente assim. Aí eu contei para a segunda pessoa, é isso. Ele ficou impressionado de novo. Aí eu me toquei, nossa, é uma coisa muito diferente, então eu vou começar a valorizar. E assim como cultura chinesa, aí o pessoal me pergunta, mas o que é, professor, né? O que é isso aqui? É básico, é 3 reinos. O que é 3 reinos? 3 reinos é isso, é esse. Guqin é um negócio aqui. Aí eu comecei a me tocar aos poucos que é muito diferente essas coisas que são óbvias para mim, para os brasileiros. Mas assim, na escola eu não busco ensinar assim, essa é caligrafia, você pega a mão, faz assim. Eu dou um geral, assim, isso aqui, chinês escrevia com pincel, fazia assim, tocava instrumento, porque é isso. Eu explico por cima. O que mais para mim mais importante eu queria passar para os alunos que a cultura chinesa ele manifesta do jeito que ele manifesta por causa de questão de região, dos recursos que tem, assim como cultura europeia manifesta daquele jeito. O mais importante é a universalidade filosófica por trás das coisas. Porque se eu focar na cultura chinesa e ensinar o que chinês ensina, vai mostrar algo tipo, chinês vai mostrar que é diferente. Isso tudo bem. Cada cultura é diferente. Cultura malásia, cultura australiana, sim. Tudo. Cada cultura é única. Uhum. Mas o que eu quero que os alunos entendessem que, apesar de cada cultura é única, a manifestação, o raciocínio por trás é igual. Só que cada povo faz do seu jeito porque é o melhor que tem para ele. Depois de tantos anos fazendo uma coisa num lugar, você vai aproveitar sempre o melhor recurso daquele lugar para fazer o melhor aproveito possível. Assim como o estilo de Kung Fu. Porque no sul treina desse jeito, no norte treina... Se eu for ensinar cada tipo de Kung Fu, os alunos podem demorar a vida inteira para aprender todos Kung Fu. Todos movimentos Kung Fu. Então, assim como na cultura no Kung Fu, eu ensino o mecanismo universal por trás. E se o aluno entender esse mecanismo universal, ele mesmo vai entender por que essa região faz assim, essa região faz assim. Deu para entender? Sim, Só deixa eu resumir aqui. Você tem as ramificações e tem o centro. Se você mostrar para uma criança, esse galho é assim, esse galho é assim. Igual o Goku ia soprando vela no filme. Você vai demorar uma eternidade para explicar todas as ramificações. É melhor mostrar para a criança, é essa árvore aqui, é o tronco. Você mostrou o tronco, pelo tronco os alunos chegam em cada ramo se ele quiser. Sim. É isso que eu busco fazer. Não me aprofundo muito especificamente em um termo, mas você ensinando o centro. Por exemplo, a pessoa pergunta, o que é isso?
Vocês falam, basicamente falar, tem Tai Chi, tem Yin Yang, aí você acaba Sim, chegando sim. no que você quer chegar, mais ou menos isso. É muito engraçado, porque isso que você está falando é muito um pouco o que acontece lá no Kung Fu, né? Porque as pessoas entram lá na escola, elas vão saber que ela está treinando o estilo louva-a-Deus, sei lá, depois de 3, 4 meses. Ela nem sabia. Exatamente. Ela nem sabia. Aquilo nem importa para ela. Ela não sabe nem o nome da academia, nem quem é o mestre. Ela só quer fazer alguma coisa para praticar e mexer o corpo, né? Então, é isso que você está falando. Então, às vezes, é tanta informação que você fala assim, nem vale a pena. A pessoa, vou embora daqui, não é isso que eu quero agora, não. Eu lembro que na academia do Mestre Chan tem um pessoal que eu gosto muito, tá, pessoal? Todo mundo eu gosto muito, mas tem um pessoal que fala. Quando eu junto uma roda na academia lá no Mestre Chan, eu marco o relógio. Passou dos 3 minutos, eu viro e vou treinar. Senão, pra mim, isso é perda... Não perda de tempo. Tem um aproveitamento em questão de pessoal e tal. Mas o que eu quero é treinar. Porque treinando você entende tudo. Sim. Essa é a primeira regra do meu mestre. Treinar menos, falar menos e treinar mais. É o little less conversation, little more action. E você, com relação a esse ponto de conversar muito, você... É que você não deu aula na China, né? Você não teve nenhuma experiência de dar aula na China, né? Não. A gente diz aqui que no Ocidente, o perfil do aluno é um perfil de querer ouvir história, de querer saber um pouco. E se o movimento tem uma história, e se a história desse movimento tem a ver com alguma dinastia ou com algum ser mitológico, aí que os 3 minutos viram meia hora facilmente. É isso que acontece lá. E aí com os teus alunos eu estou entendendo que você é de um campo mais prático, né? Você responde as coisas, mas ali... O meu mestre faz assim, cara... Mestre, o que é esse momento de ficar assim, olha? Aí ele fala assim, você defende aqui, tira aqui, ataca aqui. Pronto, ele explica isso. O que ele faz? Ele dá a razão do movimento. Quando o aluno entende a razão, ele sabe que se vê um soco reto, eu só posso tirar de lado. Eu não posso tirar um soco reto, sei lá, dando outro soco. Então, quando o aluno entende razão, ele entende o jeito de pensar do criador do movimento. Então, ele aprende com o mestre. Deu para entender? O meu mestre disse, meu mestre de filosofia, ele disse, a razão leva ao criador. Tipo, a minha razão de fazer assim pra cá, porque o papel é assim, se você entender a minha razão de por que eu tô falando isso, você vai entender, entrar em sintonia com o meu pensamento, então você tá aprendendo diretamente com quem criou aquilo. Sim. Isso é importante. Então, meu mestre sempre busca ensinar razão do movimento e ele não fala muito. Às vezes ele senta pra contar uma história, mas aí é a história só pra história. Mas na hora de ensinar, ele, é isso, por causa disso, acabou. Sim. Legal. Não, e teve uma outra coisa que você comentou que eu achei muito interessante, que é... Eu até falei isso antes da gente começar aqui, que eu achei muito incrível você ter, enquanto chinês, ter encontrado ou reencontrado o Kung Fu aqui no nosso país, no Brasil. E agora você falou uma coisa que eu achei mais incrível ainda, que é você passar a olhar para tua cultura, enquanto chinês, de um outro jeito, a partir daquilo que a gente queria saber. Dos 3 reinos. E aí você dava uma resposta simples e certamente o brasileiro que tem interesse por história, queria que você falasse mais. Fala mais. Sobre, sei lá, Quan Kun, sobre Sun Wukong, sobre qualquer que pra gente é super interessante. Sim. Eu achei legal você ter falado que você falava, não, isso é assim, pra mim isso é natural. E de repente você passou a olhar para isso de um outro jeito. Eu achei muito legal. Me deu uma sensação de uma espécie de reencontro com algo que é teu, que é natural, que tem a ver com a tua cultura e que a gente aqui, enquanto brasileiro, ao te perguntar, ao demonstrar curiosidade, você foi se vendo surpreso e falando, nossa... Isso, de certa forma, me ajuda a reestruturar melhor na cabeça as coisas. Tipo... Eu penso, a gente cresceu desde criança assistindo 3 Reinos, Rei Macaco, coisas. Nossa, é tão óbvio. Mas você lembra da novela, da história, mas quando você pensa em explicar para alguém, você tende a voltar para a história, analisar, reestruturar e condensar. Sim. E isso é um muito bom trabalho, porque me ajuda a ter um entendimento mais profundo das coisas que hoje... Que legal. Mas, por exemplo, você acha, não no seu caso em si, mas você acha que, por exemplo, o fato de um aluno querer ir mais a fundo e de repente você pensar, não, é isso. Você acha que isso pode ser que de repente o
o oriental, de modo geral, não você, mas o oriental pode não valorizar tanto essa parte cultural, por exemplo? Por que eu estou falando isso? Vamos supor, o aluno fica super interessado em saber sobre os 3 reinos. E você, de repente, não, mas é isso. Não, mas eu quero saber mais. Não tem mais. Porque você não se interessa por aquilo, por exemplo. Tá. E de repente pode chegar aquela coisa assim, poxa, mas os brasileiros aqui querem saber mais da minha cultura do que os próprios chineses têm interesse. Entendeu? Sim. E aí você já me contempla isso. Porque assim, teve uma das vezes que eu estava lá em Taiwan, meu mestre dava aula de Qigong na universidade. E eu tava meu Xixiong, assim, vendo o mestre dar aula lá, né? E aí eu falei assim pro meu Xixiong, nossa, mas o pessoal é tão relaxado com o mestre, né? Assim, pô, se eu tô junto do meu mestre... Nossa, eu sou tão solene, né? Eu não vou agir de qualquer jeito com ele, né? Assim... E aí meu chefe falou, que às vezes as pessoas não percebem, não valorizam a cultura, né? Tipo, que ele é um grande mestre e tal. E aí nessa hora meu mestre me chamou e falou, Márcio, vem aqui, faz tal coisa. E aí eu fiz assim pra ele, cumprimentei o mestre assim, e aí eu fiz a técnica, aí eu cumprimentei o mestre de novo, e o mestre, tá vendo? Ele é lá do Brasil, ele é mais solene do que vocês, né? Aproveitou pra dar uma bronca. Deu uma bronca, assim, eram jovens, né? Deveria ter uns 18, 19 anos, assim. Mas na verdade a minha pergunta é essa, você acha que às vezes o próprio oriental não valorizar tanto a sua cultura? Ou você acha que não tem nada a ver, é uma viagem minha? Tem sim. Os chineses querem, depois da guerra, pelo modelo econômico, pela política de filho único, os chineses tendem a buscar sobreviver. Não é fácil viver na China. Então, eles querem ter sucesso na carreira, ganhar dinheiro, ter família feliz, ter carro, viagem. É o que todo mundo inteiro gosta. Essas coisas motivam a chinesa a trabalhar mais na fábrica, trabalhando na firma, fazer hora extra. Acaba não tendo tempo para a cultura. E como teve uma quebra de cultura, da Revolução Cultural para cá, eles veem cultural como algo antiga, porque na época do Mao Tse Tung falou, quebra tudo que é antiga, quebra literalmente, na paulada mesmo, quebra, mata quem segue cultura tradicional e vamos entrar no século XXI com as coisas modernas e os chineses hoje em dia vê assim, a cultura, legal, mas alguma coisa muito longe de mim. Sei, entendi. Só quando o pessoal tem um sucesso muito grande, então será que vamos colocar uma mesa de chá na academia, vamos fazer um tai chi na empresa, né? Ou vamos fazer um tai chi, vamos chamar um mestre de tai chi para fazer uma cerimônia aqui, para fazer uma coisa diferente. É algo longe, não é tão perto. No sul da China é um pouquinho melhor. No norte, talvez... No sul da China, em Cantão, o pessoal ainda faz uma cerimônia de chá, treina Kung Fu. Sim. Mas essa questão de hierarquia, de Confúcio, eu mesmo vejo isso aí algo muito... Atrapalha muito, complica, né? Mas eu acredito que eles vão resgatar aos pouquinhos. Que nem a história do Kuching. Kuching tá voltando agora, né? Sim. Assim como as coisas tradicionais. Mas vai... Por ter tido uma quebra artificial, eles vão ter que passar um período de readaptação e tem que aprender muito com o pessoal que não é da China. Porque a gente acha, inclusive, a gente converge muito no nosso pensamento que esses conteúdos culturais, até através de Lao Tzu, Confúcio, eu acho que é o que fomenta muito o caráter mesmo, sabe? Respeito, família... estudar Kuching, sabe? Aquela sonoridade te leva para um outro lugar que reconecta a gente com respeito, ancestralidade. E a gente sem respeito, não respeitar os antecessores, não respeitar o seu mestre, uma técnica. Quando você fala, não, uma simples defesa ou uma simples explicação me reconecta com o Criador, a gente sempre fala que assim, é a valorização da cultura que faz a gente com essa reconexão. Sim. E eu acho que isso que transforma as pessoas dentro da escola. Porque quando a pessoa chega para você e fala assim, como é que eu tenho que falar para ir no banheiro? Eu posso ir no banheiro? Eu saio a hora que eu quero? Eu entro a hora que eu quero? Eu entro a hora que eu quero na sala? Como é que eu te chamo? Eu vou fazer aula, sei lá, de qualquer jeito. Então você fala, não. Tem um conteúdo que é assim, tem um respeito familiar, tem um irmão mais velho. Então toda essa coisa cultural embutida
uma aula de Kung Fu simples, Sim. né? É o que transforma as pessoas. Porque a gente perdeu isso. Quando eu digo a gente, os jovens... É tudo, né? Porque o ritmo da vida acelerou. Quando você tem ritmo acelerado, Sim. você não dá tanto valor. Sim. Café é só mais um café. Água é só mais uma água. Vamos pro próximo. Se você começa a dar atenção para as coisas e valorizar, você acaba percebendo as coisas atrás, né? Sim, sim. E por isso que a gente valoriza muito, assim, né? Às vezes, a gente já conversou com alguns colegas chineses que não praticam arte marcial. Mas vocês gostam tanto disso? Mas é por quê? Então, eles perguntam, o que isso faz bem pra você? O que ele te traz? Quando isso acaba? Você já terminou de treinar Kung Fu? Agora o que você vai fazer? Minha família sempre pergunta, já acabou Kung Fu? Já acabou a sua vida de Kung Fu? O pessoal acha que é só uma coisa. Precisa de... Acho que o chinês precisa de um pouquinho mais de... abaixar um pouquinho a frequência, tá muito acelerado. Mas a minha mãe não é chinesa, ela sempre fala isso pra mim. Você vai de novo pra China? De novo pra Taiwan? Por que você não compra uma casa? O dinheiro que você gasta indo pra China, compra uma casa. Não, mas não acaba. Aí vem essa coisa, não acaba? Não, mãe, não acaba, não acaba. Eu ia perguntar, como vocês começaram a treinar Kung Fu? Ih, vai lá. Eu? Eu tenho 43 anos. Comecei com 5. Vou resumir. E com certeza você já ouviu falar no Mestre Amaral, que era da Associação Shaolin de Kung Fu, na Consolação. Então eu comecei lá, na verdade com um instrutor de lá da época, em 84. 5 para 6 anos. 84 e tô até hoje. Tô resumindo, né? Aí depois, em 96, eu saí do Mestre Amaral. Tá. Fui treinar com outro mestre. E aí... Em 2006? Não, em 2006 a gente começou a flertar com o nosso mestre em Taiwan. E em 2006 era era impossível. Como que a gente vai fazer para trazer um mestre? Mais longe do que hoje Parece que hoje é muito perto. Entendeu? Mas em 2006 era muito longe. Então em 2007 foi quando eu tive meu primeiro contato com meu mestre em Taiwan. Que ele veio pra cá. Isso, que ele veio pra cá. E depois a gente foi pra lá também. E aí foi um monte de adulto chorando, assim, literalmente, na primeira aula com o mestre Xi. E assim, uma das coisas que me marcou muito com o encontro com o meu mestre hoje foi que ele falou exatamente, acho que talvez o Gabriel deve ter já ouviu isso, que é tipo, quando o discípulo tá preparado, o mestre aparece. Exatamente. Né? E foi muito isso, porque, cara, é muito louco. Talvez se eu tivesse conhecido o meu atual mestre antes... Eu não sei se eu teria o aproveitamento que eu tenho hoje, né? Desde quando eu comecei. Até a valorização, né? E até valorizar, porque acho que com o treino, quando eu conheci meu mestre, eu aprendi a estudar mais a cultura chinesa, fui estudar mandarim para poder, né? Então, aquilo, minha cabeça, caramba! Então, se isso tivesse acontecido antes, talvez eu não teria maturidade. Sim. É o momento certo, né? Que é exatamente o que a gente estava falando aqui. Se um aluno entra na sua escola, você começa a falar, olha, o Shaolin do Norte nasceu em 1000 e tá. O cara fala assim... Fica chato, mas não é isso que eu quero, só quero treinar. Né? Então, acho que o grau de aprofundamento do aluno é o que eu disse quando ele tem que, né? Sim. Então, acho que quando eu conheci o meu mestre, foi isso, né? Acho que talvez tivesse conhecido antes... E sempre foi um sonho, né? Nossa, meu Deus, Kung Fu, eu tenho que ir pra China. E é exatamente o que o Gil falou, né? A China era muito longe, né? Quando eu fui a primeira vez pra China, quando eu fui trazer meu mestre. E hoje parece que é tão perto, né? Você compra uma passagem 10, 12 vezes. Apesar de o dólar estar muito alto, mas é mais fácil, né? Sim, sim. Do que anos atrás, né? Bem mais fácil. Legal. Bem mais fácil. E você, Gil? Eu comecei também novo, assim. Eu sou do interior do Brasil. Sou lá do Nordeste, na verdade. Lá de Alagoas. E eu comecei a treinar oficialmente numa academia... Quando eu tinha ali 13 anos. Hoje eu tenho 45. 45? 45. E oficialmente numa academia com 13 anos. Mas antes eu treinava em casa. Eu tinha revistinha, livro. Ah, legal. Tinha o famoso nunchaku, ficava fazendo as coisas em casa. Aí comecei pelo Kung Fu. Depois, ali com 15 para 16 anos, eu comecei a me perguntar, mas não pode ser só chute e soco. Aí falava do chi da energia, falava... Tem que ter alguma outra coisa além disso. E aí comecei a estudar Qigong, de maneira autodidata. Comprei livro e fui estudando Qigong. Um livrinho, inclusive, que eu recomendo, da Sônia Amaral, chamado Qigong Energia Vital. E aí depois, com 16, efetivamente eu começo a fazer Tai Chi, estilo Yang, uma variação do estilo tradicional. Já era instrutor ali de Kung Fu, já dava aula de Kung Fu numa academia de musculação num bairro chamado Freguesia do Ó. Depois a minha academia de Kung Fu acabou fechando,
E aí eu já estava bem conectado com o Tai Chi, segui um dos sócios da academia, que eram 2 japoneses, um dos sócios era professor de Kung Fu e Tai Chi, e eu segui com esse professor até pouquíssimo tempo atrás. Ainda sigo com ele, porque ele é meu mestre, acho que para a vida toda. O Sensei Wagner Tomi, que é sensei de Aikido também. Tá. E aí depois passou um tempo, e aí mesmo no Tai Chi eu comecei também a querer entender mais o Tai Chi enquanto arte marcial. Que era uma pergunta, várias perguntas fui me fazendo, que foram me movimentando. E aí, nas minhas leituras, encontrei o estilo Shen como um estilo que explicitamente mostra ou evidencia mais esse conteúdo marcial. Até que em 2005, quando eu vou a minha primeira vez à China, eu vou com o pessoal aqui do Brasil do estilo Yang, para celebração dos 80 anos do mestre Yang Zhendu. E aí vou com esse grupo de brasileiros, me programo para ir para Vila Shen a primeira vez, mas aí eu fui furtado em Pequim. Fiquei acontece, lá também. No Mercado das Sedas, que antes era na rua. Uhum. Era igual a 25 de março aqui. E aí me furtaram, me levaram tudo, cancelei a ida para Vila Shen. Tá. E aí eu adio esse sonho por quase 10 anos. A gente foi em 2015, né? Eu e você, para Vila Shen? 2012, né? Aquele Vila campeonato Shen? do Templo Shaolin. Ixi, Não, sei. foi Eu antes. sou foi bem antes. ruim com essas datas. Acho que foi 2014. 2014. 2014 eu fui a primeira vez para Vila Shen. Eu já estava conversando com o meu Shifu, Zichang, por o Xin e tudo mais. E aí fui visitar a primeira vez. A gente estava num campeonato no Templo Shaolin. Fomos para Vila Shen e eu fiquei alucinado com aquele lugar. Legal. Eu que sou mais do campo, gosto mais de lugar pequeno, eu cheguei lá e falei, o Márcio lembra, estava comigo, eu fiquei parecendo uma criança. Aí no ano seguinte eu voltei para Vila Shen, já tinha encontrado o meu Shifu, meu atual Shifu, que ele veio dar um seminário aqui na Argentina. Volto em 2016, eu ia passar 40 dias lá na Vila Shen e 4 meses em Taiwan, porque a gente tem uma conexão também com o mesmo mestre. E aí passou 2 semanas, eu liguei para o Márcio e falei, não vou ficar só 40 dias aqui, não tem condição de eu ficar só 40 dias aqui para aprender um estilo, para voltar para o Brasil e ensinar. Não vai ser honesto e eu não vou ter aprendido. Uhum. E aí os 40 dias viraram 8 meses. Nossa! Fiquei lá 8 meses e foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. A melhor foi o meu filho, que nasceu tem 2 anos. E aí essa é a minha relação. Treinamos um pouco, eu treinei um pouco também meio Hua nessa fase que o mestre Xi veio para cá. Mas a gente se conhece em 2005. 2005 mais ou menos que a gente... eu tinha academia lá em Santana, então foi em 2005, 2006 mais ou menos, que a gente se conheceu por intermédio do meu irmão de treino. Tá. E aí depois o Gil virou discípulo junto, porque o Gil ajudou a trazer o meu mestre para cá, ficou junto, treinou um pouco. E aí quando eu fui fazer a cerimônia de discípulo, né, com o meu mestre falou, não, o Gil também. Aí virou discípulo junto. E eu me tornei discípulo do meu Shifu de Tai Chi lá na Vila Shen em 2015. Legal. Quando eu estava lá morando e treinando. E que foi uma outra coisa também muito... Então, além incrível, de Kung Fu, você aprendeu a falar chinês também? 8 meses? Não. Eu deveria ter aprendido, deveria ter estudado mais. Eu sempre falo assim, quando as pessoas falam, você fala chinês? Eu falo, falar, eu nem português eu falo. Mas eu sei ir no banheiro, eu sei pedir uma água. Dá pra gente ir pra China e voltar, pra Taiwan e voltar. Não vou me perder, mas tá ótimo. Sei. Entendeu? Falar é uma coisa muito complicada, né? Escrever, então. Não, nem eu escrevo. E aí, essas experiências todas, Lauti, nos aproximaram dessa questão que a gente está falando aqui, que é esse interesse pela cultura mesmo. Sim. Eu achei legal você usar essa expressão de universalizar, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui à China, eu estudava comunicação, me formei em comunicação, e depois eu tive que contar para os professores e para os alunos como foi a China. É muito diferente, mas no fundo é muito igual. Sim. Na essência ali tem algo que nos conecta e nos une, que é um pouco isso que você
trouxe. Todo mundo quer viver bem, né? Mas você vai viver bem com o recurso que você tem. Não dá para falar para os chineses viver do jeito que o brasileiro vive, porque clima é diferente, economia é diferente, família é diferente. Essa questão de hierarquia na China, porque na China tem muita gente, tem que ter hierarquia. Se não tiver hierarquia, virar uma bagunça. É exatamente isso. Exatamente. E aí outra coisa que eu estava falando, que eu estava pensando, né? Eu percebi, os chineses têm essa academia de Kung Fu e qualquer outra profissão tem essa relação de discípulo e mestre, né? Sim. Na verdade, isso na Europa também tinha. Porque era um modelo tradicional de transmissão de conhecimento, de aprendizado. É que no Ocidente teve industrialização. Esse aprendiz vem de aprendizado de trabalho artesanal. E de Kung Fu também, de qualquer coisa. Os cavaleiros medievais tinham escudeiro, que carregava cavalo, então, mas eles treinavam com ele. Era discípulo para virar cavaleiro no futuro. Então, essa relação no mundo inteiro, na verdade, existiu. Só que como a China passou por essa transição industrializar, modernização mais tarde, ele preservou essa parte. Porque na China, antigamente, aprendizado, as coisas ficam na cidade, né? Por exemplo, lá na cidade tem o melhor ferreiro da província. Então, o cara do interior, para ele aprender a forjar a espada, ele tem que ir do interior até a cidade, morar na casa desse mestre, trabalhar com ele todos os dias, conviver com ele, limpar a casa todos os dias, para ele voltar uma vez por mês para visitar lá no interior e voltar. E essa relação dele com o mestre dele virou o quê? De pai e filho. Por isso os chineses falam, um dia discípulo, pai é para a vida inteira. Por quê? Por causa dessa relação. Aí... Esse modelo é tradicional assim na China como em qualquer outro lugar de civilização antiga do mundo. É assim. Na Europa, um ferreiro também recebe um discípulo de outro lugar, mora lá, trabalha lá, porque você não consegue pegar um ônibus e ir para, sei lá, Jundiaí, você já não volta mais na época. Né? Então, essa relação, se você entender isso, você vai perceber que não é algo mistificado, é algo prático. Exatamente. Nasceu de uma prática tradicional e assim... Hoje em dia, muitas academias ainda fazem isso porque querem preservar a cultura. Como assim eu uso essa roupa kimono aqui, ele não é nada prático, o zíper é muito mais prático, mas eu uso isso porque tem um valor, traz uma lembrança, sim. Uma memória, traz uma herança. Sim. Você tem que... Eu busco deixar isso claro para os meus alunos. Eu não faço... Você pode me chamar de mestre, me chama. Mestre virou um nome de respeito que a gente usa no arte marcial. Mas antigamente o pessoal usava mestre porque ele realmente era mestre da sua vida. Sim. Então, antigamente tinha essa hierarquia, essa consideração, porque ele criou, ele te deu um meio de vida daqui em diante. Você trabalhou 5 anos como meu discípulo e meu aprendizado. Daqui 5 anos você vai sair, você vai virar um mestre, vai viver isso. Usar o conhecimento que eu te passei para a sua vida. Então, essa relação é muito forte. Sim. Então, tem uma carga de respeito muito forte, porque ele é um pai, segundo pai. Primeiro pai que te deu vida, segundo pai que te deu trabalho. Então, hoje em dia, a relação é um pouquinho diferente, mas podemos preservar esse respeito aqui. Mas é só isso. A razão por trás é isso. Sim. Se o aluno entender essa razão, ele vai entender a cultura... E a história... Não, isso abre demais portas para o aluno entender. Isso não deixa mistificar. Isso, Porque vem aluno, nossa, oi mestre, tudo bem com você? Senhor, aceita eu como seu discípulo? Cara, põe tênis, vai treinar aí. Então, isso é uma coisa... eu penso que isso é importante, né? Você não perder esse valor cultural, esse valor de respeito. Com certeza. Mas, por exemplo, eu nem falo isso para ninguém. Não, você um dia vai ter que ser... Nem falo. Lógico que tem alunos mais graduados, né? Que eu tô com você há muitos anos, e falo... Shifu, você é discípulo do seu mestre? Por que você tá falando isso? Não, porque eu vi, porque tem uma cerimônia. Tem muito isso. Aí eu falo assim... Eu vi no filme. Eu falo assim, não... Eu falo, sim, mas você bateu a cabeça pra ele, né? Fez a cerimônia e tal. Sim. Eu quero ser de você. Não. Por quê? Mas não é assim. Mas por quê? Não, porque calma, vamos treinar, vamos aí e tal, calma, fica, né? Porque eu acho que assim, é importante, né?
Mas... E nem é assim também de pedir, né? Exatamente, não é isso. Exatamente, não é assim, tipo, olha, agora eu quero ser seu discípulo. Estamos não, aqui, tem um rompal aqui, vou assim, mesmo porque, é o que você falou, existe uma coisa que você vai carregar. Exato. O discípulo é o que carrega a linhagem do mestre pra frente. Isso. Se você quer virar discípulo, ó, uma dica pra pessoal, quer virar discípulo... Segue a vida do mestre por uns 5, 10 anos, sei lá. Treina com ele todo dia, segunda, quarta, sexta. Carrega, assimila conhecimento dele, carrega conhecimento dele diante. Bateu não cabeça, você vai virar discípulo. Você já virou. Porque se um dia morrer meu discípulo, meu aluno continua meu trabalho, ele é meu discípulo. Sim, é isso mesmo. É uma coisa que demonstrado através da atitude do dia a dia, por um bom período, que cria uma confiança. E no final você faz uma cerimônia para selar, como se fosse um casamento. Você sela esse vínculo oficialmente, mas tem que ter esse período. Não é chega assim, oi, tudo bem? Eu vou bater a cabeça, te dar um pau. Não é assim. Teve um aluno me perguntou outro dia, quando você bateu a cabeça, mudou alguma coisa, né? Aí eu falo, sim e não. Sim e não. Ele, não por quê? Eu falei, não porque eu sempre soube que eu seria discípulo dele. A relação que a gente já tem com o mestre já é na linha do... construído, né? Sempre soube que eu seria discípulo dele. Então o que mudou? O que mudou é que agora eu tenho uma grande responsabilidade né? de seguir. Eu sempre soube, mas assim, o que mudou é que agora eu sei que tá chancelado. Tipo, agora não dá mais. É como você construir um prédio. Agora você já tem um prédio. É só colocar a placa, edifício e tal. Isso. É muito... mas isso é muito interessante, né? Porque... E esse papo eu acho muito legal porque eu tenho colegas que não se apegam a isso, né? Inclusive eles até tipo, não, isso daí... não, cerimônia de chá, chifu pra lá, chifu pra cá, que não sei o que. Eu falo, mas isso acho que... Você não precisa idolatrar ninguém tá falando disso. Não é idolatrar, mas é uma coisa de respeito, né? Você não chega pro seu avô e chama ele de qualquer jeito. Você não chama pro seu pai, pra sua mãe e chama ele de qualquer jeito. Você tem um respeito. Então isso que a gente tá falando é você ter respeito... pela arte, pelo seu professor. E às vezes o professor, cara, ele faz coisas pelo aluno, de dar conselhos, de um monte de coisa. Sim. Né? Ele ajuda o cara, às vezes dá até moradia, uma série de coisas, né? Então, sim, eu acho que é importante. Ninguém tá falando de idolatrar ninguém. E respeito vem do reconhecimento, né? Se o cara não respeita, provavelmente ele não reconheceu a grandeza daquilo. Sim. Se você reconhece o valor de uma água, de um café, você vai respeitar o café ou água. Se o cara não respeita nada, provavelmente a visão dele está muito achatada, ele não abriu. Porque se você reconhecer a importância de tudo, você vai ver que tudo serve para ter um propósito. Quando você reconhece o propósito de tudo, você reconhece a importância de tudo, você vai começar a respeitar tudo. Então, respeito que é uma medida mesmo. Se você não dá valor para aquilo que você está fazendo, então o que você está fazendo aquilo, né? É, muito interessante. Exatamente. Lauchi, eu queria falar um pouquinho sobre o estilo Shaolin do Norte. Tá. Bom, quando eu comecei a treinar com o meu mestre, né? A gente até fala mestre, né? A gente até falou mestre, mas a gente é abrasileirado, né? Com o meu Shifu. Ele aprendi algumas técnicas com ele e ele falou, não, isso aqui é Pei Shaolin, né, tal. E aí depois, estudando, eu fui ver que o Shaolin do Norte do mestre Shan tem umas formas específicas, né? Sim. Que eu não conheço, mas isso são coisas que eu escuto, já vi. Sim. E existem também outras formas de Shaolin do Norte, que não é o que o mestre Shan ensina. Sim. Fala um pouquinho dessas diferenças, até o que o mestre Shan ensina. Porque inclusive até já ouvi falar que tem um monumento, uma estátua do mestre Shan na China, em homenagem a ele. Eu não sei se você tem esse conhecimento. Alguém do próprio Shaolin do Norte acho que me falou. Eu nunca ouvi falar não disso. Não sei. Então, eu também não sei. Tá, eu nunca ouvi falar. O que eu fui na China, eu também, essa parte de tradição cultural do Shaolin, eu não conheço por falta de fontes confiáveis, tá? Certo. Porque o templo Shaolin, ele sempre foi muito importante para Zen budismo e para arte marcial, mas tem pouca coisa documentada. Sim, que não é um mosteiro. Os monges não vão ficar escrevendo, hoje eu fiz isso. Não, eles não escrevem. Sim. No mural do templo tem algumas pinturas com algumas histórias importantes, tipo, dizem que os monges salvou o imperador do Tina-Tia Tang, que tem uma pintura lá. Aí o imperador Qianlong, ele visitou o templo Shaolin e tem uma pintura lá. Aí tem um monge que protegeu um templo de uma invasão, tem uma pintura lá. Eles documentam desse jeito, eles não têm
um registro arquivado de isso não tem. Eles levam conhecimento na prática de arte marcial e budismo, tá? E o templo foi destruído na Primeira Guerra Mundial porque um dos ditadores, o Warlord, né, o senhor militar, usou como quartel-general, o rival dele foi lá e fuzilou o templo todo. No templo Shaolin tem na árvore, né, tem uns buraquinhos, né? Sim. O pessoal fala que os monges ficam treinando o dedo, na verdade é marca de tiro, de fuzil mesmo. Você vê que tudo tá nessa região aqui, cheio de marca de bala. Então o templo, a história do templo é muito destruída. Eu achava que era dedo, tô sabendo disso agora. Não, é metralhadora. É mesmo? Mas aquele salão do piso afundado Essa é verdade. É pé mesmo. É pé. Porque inclusive Não, uma das vezes que a gente é foi no tempo ótima, Shaolin, tinha um é. monte de gente botando o dedo na árvore lá a e gente tirando mesmo foto. A colocou. gente É um calibre, sei lá. aquele metralhadora que o pessoal coloca bala assim de lado. Sei. É aquilo. Caramba, que legal. Tem um nome em inglês, não... Entendi. É isso. Tem umas fotos. Eu tenho algumas fotos do templo 1910, 11, naquela época, bem acabado. O templo de hoje é praticamente reerguido no chão, tá? E o linhagem, o meu mestre aprendeu com o mestre dele, que é o Yan Shamou, que aprendeu com Kuruchan Kuyushen. Que é aquele Palma que tem de uma ferro. foto. Uhum. Tem uma foto muito famosa, né? Sim, ele tava sem camiseta e Isso, bateu aqui, né? Então, ele aprendeu com um monge, acho que em Shantung, lá na região. A família do Kuruchan, ele é de escolta militar, que é de guarda privada. Só que quando surgiu o banco, aí essa pessoal meio que perdeu o emprego. O banco, esse modelo de hoje em dia. Então, só que a família sempre foi marcial. O Kuruchan e o pai viajava pela China para aprender o Kung Fu e depois ele ficou famoso, veio para Cantão, foi convidado para a Academia Central para ensinar estilo Shaolin do Norte, ele é um dos representantes. Inclusive, ele ensinava Shaolin do Norte, tinha outros professores também ensinavam Shaolin do Norte, que já não sei se é da mesma linhagem. Entendi. Só que o Kuruchan, ele carrega os 10 katis centrais que a gente aprende. Eu aprendi com o Mestre Shan. Quando eu fui para a China a mostrar esses katis onde eu treinei, eles falam, o seu Kung Fu Shaolin é o Shaolin do Kuruchan. Eles falam isso. Identificaram. É Shaolin do Kuruchan. Chama Shaolin do Cantão, por causa do Kuruchan. Sim. Agora, outros Shaolins já não... Eu já vi pessoal falando Shaolin, mostrando Shaolin que não é nosso estilo, mas só um kati ou outro, talvez. Sim. Eles fazendo Lianpu Chuan ou alguma coisa parecida. Mas, em geral, é muito similar. É um pouquinho parecido com Cha Chuan, com Chang Chuan, um pouquinho de Piqua. Mas eu acredito que nosso Shaolin ele é bem antigo, porque tem uma estrutura muito clara. Cada kati tem um propósito diferente, tem movimentos diferenciados. Só que o nosso mestre Cao, que é um discípulo antigo do Mestre Shan, ele trabalha isso. Dentro do nosso estilo, ele é um pesquisador. Sim. Ele vai atrás, tenta compilar. Então, ele está dando bastante insight para a gente, mas por falta de documentação, de fontes confiáveis, né? Difícil de saber. Então, porque uma vez, nem sei se foi em 2007, 2008, a gente estava numa competição da Federação Paulista e um dos nossos alunos entrou lá na categoria Shaolin do Norte. E aí alguém falou assim, nossa, mas essa forma não é do Mestre Shan, porque vocês estão na categoria errada, vocês deveriam estar na categoria... Que tem uma categoria, né, das formas do Mestre Shan Kawei, né? Não, isso aqui é outro Pei Shaolin. Com certeza. É outro, mas cara, é outro? Sim, não existe só esse, existe outros, Com né? certeza. O Shaolin, ele é como se fosse uma universidade de Kung Fu. Você vai entrar assim, você vai fazer bases 1, chute soco 1, aí arma curta 1. Aí tem assim... Eu acho que dificilmente um monge ou 2 monges vai carregar todo o conhecimento do Shaolin. Não dá. Dizem que tem a sala de Lohan, sala de Changquan, sala de... Então, porque inclusive o meu mestre ele ensina umas técnicas de Lohan, de Changquan, de Piqua, Mi Zhongquan. Isso. Entendeu? Que vem tudo dessa coisa do... E o Shaolin sempre foi aberto, ele sempre absorveu muitos elementos. No nosso forma tradicional, por exemplo, tem movimento de Piqua, tem movimento de Xingyi, tem movimento de outras... de Liu Han, né? Então, tudo isso é variável. Mas, por exemplo, quando a gente foi pesquisar, estava vendo no seu site. Tem uma passagem no seu site que diz, por exemplo, que você ensina Paquá, acho que Liu Han.
Xinyi. Sim. E aí, mas aí você não ensina, não é o sistema que você ensina. É sistema. Você ensina o sistema... Estilos diferentes. Estilos diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser entrar na sua escola, eu não quero treinar Shaolin do Norte, eu quero treinar Liu He. Você vai me ensinar... Primeiro os fundamentos do Sim. Shaolin. Tipo, se você, por exemplo, já treina, ou há muitos anos, ou tem academia e quer vir pra cá para aprender uma coisa diferente, eu posso ensinar, porque você já tem fundamento. Certo. Agora, um cara que nunca treinou, chegou aqui, eu quero aprender Pá. Você vai fazer primeiro Shaolin, segundo Shaolin, terceiro Shaolin. Sim. Então, acho que é até um pouco que eu estava conversando com você hoje. Sobre base mesmo, né? Sim. Não tem como a pessoa falar, eu quero... Porque no Louva-a-Deus é assim, ninguém entra na academia e já vai direto para o Louva-a-Deus. Sim. A gente ensina um conteúdo Sim. de base, que vem as formas de norte, né? Para depois você entrar, porque você precisa de base. O Kung Fu é igual música. Sim. Eu quero entrar, tocar, sei lá, Dragon Force. Não tem que aprender Do, Ré, Mi. Não dá pra te ensinar tudo de uma vez, né? Sim. Mas é só... Se você confiar no seu mestre, ele vai te preparar para fazer o seu objetivo final ali. Então, vai lá e treina, né? É isso. É igual música. Legal. Mas voltando ao Shaolin. O Shaolin é muito completo, muita coisa. Sim. Não tem como. Sim. O Kuru-chan, ele deve ter aprendido com certeza muita coisa do Shaolin com o monge, mas é aquele monge que ele ensinou pode ser mestre daquela faceta que ele domina. Sim. Deve ter tido, naquela época, o templo foi destruído, muitos monges especializados em outras coisas e fugiu para lugares diferentes. E isso também eu vou falar sobre o que a gente vivencia no Louva-a-Deus. Quando eu converso com outros professores, outros mestres, com meus irmãos de treino, né, em Taiwan, tudo, a gente se refere às técnicas mais antigas, mas sempre através dos manuscritos, né? Então, por exemplo, você sabe, vou falar, por exemplo, uma técnica em comum que você deve saber, o Pampu. Você sabe o Pampu? Sei. Mas você tem um manuscrito? Eu vi lá o manuscrito lá com o meu mestre, tinha esse caminho, isso. No Shaolin do Norte também se fala sobre manuscritos, as técnicas mais antigas, ou não tem muito disso? A gente tem o manual dos nomes, tá? Esse no golpe chama Mata-Tigre, aqui chama como que é o tigre descendo da montanha. Sim. A gente tem nome de todos os golpes, de todos os hatis. Legal. E isso foi passado... dos mestres antigos, da geração mestres. do Kuru-chan, do Igual. Porque legal. Kuru-chan, ele já viveu numa época que é relativamente pacífica, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Né? Ele ficou muito tempo lá em Cantão ensinando, ficou na Academia Central de Kung Fu lá ensinando. Então, dessa época, permitiu que Kung Fu ser estruturado. Inclusive, o nosso estilo absorveu os Tantui de 12 formas, que o pessoal de Garra de Águia faz, porque passou para a Academia Central. Tem o Tantui de Shaolin. Então, essa parte do documento tem, sim. Entendi. E como que é para vocês, quando eu digo vocês, você, na família mesmo do Shaolin do Norte, como que é para vocês, por exemplo, se você fala assim, puxa, eu conheci um mestre de Tombay, e eu tenho muita vontade de ir lá treinar com ele. Como que é isso? Você ir praticar com outro mestre, ou de repente, conheci um mestre de Talanquan, eu tenho vontade de ir lá praticar com ele. Isso é tranquilo dentro da família, ou rola um tipo, mas eu sei isso aqui, vem fazer comigo. Assim, vou contar. Não, eu tô falando isso porque, meu mestre, sei lá quantos mestres ele teve. Teve um monte, assim, né? Então. E ele teve um monte de louva-a-Deus. Claro que, assim, tem 3, 4 ali que ele bateu a cabeça, tudo que, né? Mas você olha o currículo dele, caramba, mestre, você treinou com um monte, eu não posso ir ali ter na garra de águia com ele. Tipo assim, entendeu? Você já respondeu, é isso mesmo. É igual assim, o pai. Imagina seu pai gosta muito de você, aí você chega assim, pai, vou lá no tio Zé ali brincar, porque a casa dele tá muito legal, ele vai, tá bom, vai lá. Vai. Porque se um pai quer bem do filho, quer que o filho cresça, ele vai querer, porque amor pelo pai pelo filho é verdadeiro. Ele quer que o filho cresça e aprenda o máximo que puder. Mestre Chan mesmo me mandou pra China treinar, mandou filho pra China treinar. Mestre Chan já teve muitos professores também, ele aprendeu Shaolin com... Yan Shangwu, aprendeu Lohan, aprendeu Liu He, Pakua, Xinyi, Louva-a-Deus, sei lá, Tantui, Charlie Fa, ele começou com Charlie Fa, hein? Então ele... Mestre Chan. Ele começou com 4 anos, treinou até uns 15 anos no Charlie Fa. Isso em Hong Kong? Na China. Antes da guerra, né? Depois da guerra ele foi pra Hong Kong. Você sabe qual linhagem, qual mestre? Putz, eu sou muito ruim de nome. Ele treinou os dois estilos, Xongshan e Peishan, tá?
Só que é o Charlie Fa de Toisan, que é da cidade dele. Sim. Não, tem outra linhagem que é do Xinhui. Sim. Xinhui é um pouquinho mais aberto, mas é basicamente a mesma coisa. Tipo, eu vejo... E são as mesmas formas? Não, diferentes. Ah, outras formas. Outras formas, mas o fundamento é igual. Sim. Chachoi, essas coisas. Tipo, se eu pegar... O mestre me ensinou Charlie Fa. Eu pegar a cartilha do Xinhui e olho assim, eu só reproduzo. É só questão de mudar a estrutura, sabe? Sim. Mas o estilo é estilo parecido. Ele tinha me contando. Eu tava treinando com o meu mestre, Yan Shamou, em Hong Kong. Aí um dia eu tava passeando e vi um médico treinando de estilo macaco. Aí ele falou, eu quero aprender com o senhor estilo macaco. O médico de que fazia macaco falou assim, me dá uns $500 aí, eu te ensino. Aí o Merchan falou assim, tô brincando, um valor de, sei lá, Sim. Aí ele disse que ele juntou mesada, juntou dinheiro, foi lá, pagou pro médico e aprendeu em forma de macaco. Ele é mestre Chan assim, ele quer aprender, ele quer dar um jeito de aprender. E ele falou assim, eu não contei para meu mestre para ele não ficar bravo comigo. Eu acho que eu faria também a mesma coisa. Não tem problema se você aprender com outros estilos, desde que você mantenha saber quem é seu pai. Você não vai viver na casa do tio, o cara vai achando que ele é seu pai. Seu pai é seu pai. Agora, com quais tios você aprender, se tá te agregando, não tá te levando para mau caminho, tá tudo certo. Sim. Se deixar, a gente fica conversando aqui, Lao Shi, o dia inteiro, viu? Porque, olha... Podia fazer isso de um sábado. Podia, né? Um chá, Não, e eu acho legal que, assim, é a primeira vez que a gente tá se encontrando, assim, mas acho que tem um lance que conecta, né? Tem uma sintonia bacana, assim. Tu não treina Kung Fu, né? Cultura chinesa, não já conhece mais China que eu. Não, mais ou menos. Não, eu nunca fiquei 8 meses fora da China, da minha casa da China, né? Não, demais. Mas o meu sonho era ficar 20 anos, 21, 22. Eu tô fazendo pós-graduação no Brasil até agora, né? Então. Intercâmbio, né? Não, fala super bem. Pode seguir? Pode. Lao Shi, só pra gente, então... Tá. A gente caminha, senão a gente vai ficar aqui uma semana nesse podcast. Qual a sua religião? Não sei, a gente falando aqui, perguntei... Tá. Não sei se você tem, se você também não sentia vontade. Eu posso dizer que eu já estudei várias religiões... Budismo, taoísmo, que eu gosto muito, e também eu já li Bíblia. Então, para minha consideração, eu acho que eu sou um pouquinho dos três, mas se me falar assim, escolhe uma religião, eu posso dizer que eu sou cristão. Entendi. Tá? Cristão. Mas cristão não de igreja, nenhuma igreja, sim. Cristão por seguir o conhecimento do Cristo. Porque eu reconheci que os grandes mentes falam a mesma coisa, amor, altruísmo, todas as três pessoas que eu falei, o Cristo, o Lao Tse e o Buda, falam ajudar os próximos como ajudar a ti mesmo. Faça aos outros o que outro faça, que você quer que o outro faça para você. É tudo igual. Sim. E respeitar os valores, não matar. Tudo isso como vou dizer, é universal. A gente, voltando para aquilo que a gente fala. Você não vai ficar mostrando religião para todo mundo, mostra a universalidade. E se torna exemplo daquilo, é simples, né? E não, ainda sobre isso, Márcio, só uma coisa. Como é que isso aparece, como é que você faz isso aparecer nas tuas aulas, na relação com os teus alunos, esses preceitos? Porque a gente tem dentro do Wushu também, a gente tem os códigos de ética marcial, o Dan, enfim, que são preceitos bem importantes para os praticantes e que de alguma maneira dialogam também, né, com esses preceitos que você acabou de mencionar. Acho que seria legal te ouvir um pouco como é que na tua relação com os alunos... Tá. A única coisa que eu faço é fazendo só dar o exemplo. Porque eu aprendi, o meu mestre de filosofia, ele disse que tem uma vez, contaram uma história sobre ele. Eu sou de uma escola de filosofia, chama Pro Vida. Lá, o Dr. Celso, que é o mestre lá, que era, né, ele faleceu. Tem uma vez numa festa no nosso clube ali que o pessoal tava cheio de lixo no chão. Aí alguém reclamou com o Dr. Celso. Dr. Celso, tava cheio de lixo no chão, aqui tá um chiqueiro insuportável. O Dr. Celso olhou para todo mundo, foi lá no chão, pegou um papel, colocou no lixo, acabou. Nunca mais teve esse problema. Então lá na academia é a mesma coisa. Eu vejo que algum professor tá muito folgado lá, eu vou lá, levanto, dou uma aula, mostro o movimento. Eu não fico falando assim, Pedro, Edu, você tem que fazer isso, porque... Às vezes eu faço, mas só quando ele não enxerga. Eu tento dar o meu exemplo 99% do tempo possível. Quando eu vejo que o aluno não está
esse cara, ou aluno, ou um instrutor, não está pronto para seguir, continuar fazendo coisa errada, tudo bem. Posso dar um puxão de orelha, mas eu sei que não é o puxão de orelha que vai fazer ele fazer bem feito. É minha conduta. Você acha que, por exemplo, é óbvio que a gente não... Eu nem gosto de relacionar Kung Fu e religião, que eu acho que não tem nada a ver. Mas você acredita que o Kung Fu ele aproxima as pessoas de algo mais elevado. Espiritual, mais elevado, né? Com certeza. Eu falo para todos os meus alunos, ó, daqui 50 anos meu corpo não aguenta fazer mais nada que eu faço hoje. Mas o que vai ficar para você? Tudo conhecimento abstrato, os valores universais que estão atrás de tudo. Que é assim, o pessoal me pergunta, o que é Tai Chi? Tai Chi é uma bolinha, o Yin Yang é aquele símbolo. Mas Tai Chi só está nesse símbolo, não está aqui. Esse copo não tem o Yin Yang. O Yin não é o copo, o Yang não é o espaço que está aí dentro. O Yin Yang está em tudo. Então, a filosofia universal, conhecimento total, está em qualquer coisa, em qualquer momento. Assim como eu, sendo Ye, conversando com o Gil e Márcio, eu estou tentando transmitir minha totalidade a cada segundo. Só que nós somos seres pequenos e falhos, temos um receptor limitado. Recebemos igual um rádio. Só recebemos aquela frequência. O treino de Kung Fu é justamente para desenvolver seu corpo e desenvolver sua mente, seu cérebro, para você ampliar essa antena. Com essa antena ampliada, você vai receber conhecimento, tem mais possibilidade de receber conhecimento total de que o universo inteiro está tentando te demonstrar em qualquer instante, qualquer respiração. Com isso, como eu também sou budista, eu acredito em reencarnação. O que você vai levar com você em diante é esse aprendizado da sua experiência. O que vai agregar no seu espírito, no seu eu. E o corpo, ele vai virar... Você acha que esse total a gente pode também chamar do Uji? Ou não? Uchi, isso. Uchi, o que é Uchi? É sem polo, né? Sim. O Tai Chi nasceu do Uchi. Estamos num mundo dual. De dualidade, yin, yang, cima, baixo, feminino, masculino. Tudo isso são lições para nós chegamos no Uchi, no mundo absoluto. Os relativos têm sua função. Sim. Para que você possa enxergar a terceira ponta, que é o Uchi e o Tai Chi. Você já percebeu? O Uchi e Tai Chi, na verdade, formam trindade. E nessa trindade tem nas outras religiões também. Sim. Então, se você entender essa relação de trindade, você vai perceber que temos que respeitar, apesar de tudo isso é efêmero, isso vai embora um dia, tudo isso vai virar pó, tudo isso tem uma lição. Estamos vivendo num ambiente de aprendizado. Aqui, o mundo, o planeta Terra, o universo, é uma grande academia de Kung Fu. Somos todos lutadores. E deixa eu já aproveitar esse gancho aí, que você falou do Tai Chi, falou do Uji. Para mim é super difícil, é um desafio grande, assim, ensinar duas linhagens. Ensinar Shen Tai Chi ou ensinar Yan Tai Chi. Eu deixei de ensinar o Yan Tai Chi porque, para mim, eu estava com dificuldade de manter essas duas linhagens sem uma se misturar com a outra. Sem uma se conflitar com a outra. Te ouvindo agora, me ocorreu também de te perguntar, sabendo que você ensina também estilos internos, Tai Chi, Paquá, enfim, como é que esses sistemas se complementam para você? Tai Chi, por exemplo, Tai Chi e Xing Yi são dois muito diferentes. Um é super duro, o outro é super mole. Só que assim, para você, no final do Yin nasce o Yang, no final do Yang nasce o Yin. Yin está no Yang, Yang está no Yin. O que eu percebi treinando Tai Chi e Xing Yi para poder explodir, tensionar o máximo possível, eu tive que relaxar o máximo possível e vice-versa. Então, o treino de Tai Chi me fez relaxar, me faz entender o mecanismo das articulações, da rotação dos membros. Isso me ajudou no Xing Yi. E a tensão do Xing Yi, a estrutura, a postura, a movimentação, me deu a firmeza no momento de Tai Chi. E o Paquá é a mesma coisa, a movimentação dos pés, do Paquá, da rotação da cintura, me ajudou em Shaolin também. E o treinando Xing Yi me deu
O Xingyi tem soco potente. Depois de treinar muito Xingyi, todos os meus socos de qualquer estilo virou Xingyi. Ficou potente. Louva a Deus ficou Xingyi. Eu fui lutar sandá, meu soco é de Xingyi. Então, não que eu soco do jeito daquele jeito, mas a essência. A essência do estilo você... Sim. Então, pra mim, na minha visão, todos os estilos são complementares. Que nem você toca jazz. Você pode aprender a tocar bossa nova vai te dar técnica, você pode tocar rock, pode tocar pop, tudo isso vai te ajudar. O que você vai se tornar é um grande músico, só isso. Não, você pode ser mestre em bossa nova, beleza, sim. Mas eu toco também, isso. Que nem meu pai gosta de beber, né? Ele fala assim, eu não só bebo cerveja, cachaça, porque quem gosta de beber mesmo, bebe todas. Sabe, hein? Muito bom, muito bom. Você tinha mais uma? Ou se eu puxar mais, a gente não acaba, pô. Muito bom, muito bom. Laoshi, muito obrigado pela presença. Foi muito inspiradora a conversa. Te agradeço desde as primeiras mensagens que a gente trocou, pela disposição em estar aqui. A gente tem esse podcast, nasceu aí, não no meio da pandemia, mas já esse ano, com esse desejo também de poder se reunir com pessoas e dividir um pouco daquilo, um tantinho daquilo que a gente vivenciou e sabe sobre Kung Fu, sobre Tai Chi. Espero que a gente se encontre outras vezes e é isso. Mais alguma coisa? Não, eu achei o máximo. Assim, se deixasse, a gente ia ficar conversando aqui, porque eu acho que, por exemplo, conversar com você hoje, na verdade, foi muito bacana. Porque você é chinês. Né? Acho que talvez... Nos levou para a China, né? Nos levou para a China, mas é verdade, Taiwan. Né? Assim, tem gente que fala assim, mas você fica aí idolatrando o chinês. Muito pelo contrário, eu respeito demais. É uma forma de respeitar e eu acredito que você, como chinês, deve sentir isso, não só de mim, mas de muitas pessoas com que você lida, né? Com alunos seu, deve respeitar muito a sua cultura. Então foi muito legal mesmo te conhecer, foi o nosso primeiro encontro aqui. Espero que a gente se encontre muitas vezes. Né? Eu acho que a gente tem uma coisa em comum, que é o amor pelo Kung Fu. Sim. Né? E é isso. Só obrigado. E eu quero agradecer muito vocês por ter chamado. Foi muito legal o seu convite. E a gente já vai marcar, né, outro encontro, né, lá no Cotinho. Vamos. Nossa, é muito bom encontrar com o pessoal que gosta das mesmas coisas. Que é difícil, viu? Entre chineses tá difícil. Nossa! Mas como é incrível encontrar no Brasil pessoa que gosta das mesmas coisas da China. A mesma coisa da sua cultura, né? Daquilo que você nasceu. Exatamente. Muito bom. Turma de casa, obrigado pela audiência. Não esqueçam de comentar, fazer perguntas. Talvez a gente faça... O papo foi tão bom que a gente esqueceu de falar da caneca. É verdade. Fala aí, antes de eu palavras caneca finais. é personalizada. Exatamente. Não, caneca é personalizada. Ok, se interessar, só ir lá na Shaoxan. Fala com quem? Com o Marcos Paulo? Fala com o Marcos Paulo. Pode falar com o Gabriel Guarino também? Pode falar com o Gabriel também. Ó, o Laoshi tá bebendo aqui. Ele pode até falar que a água até mudou de gosto, que ficou bem mais saborosa. Deu o elixir aqui da vida pra ele. E é isso, gente. Não esqueçam de comentar, curtam, compartilhem o vídeo. E se quiserem um segundo episódio com o Laoshi, é só comentar aqui também que a gente agenda uma outra vez. Fala pra gente onde é a sua escola, a sua rede. Pode falar tudo aí. Tá. A academia fica na rua Muniz de Souza, 635, no bairro da Aclimação, aqui em São Paulo, capital. Temos redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, com o nome de Zen Marcial, Z-E-N Marcial, tudo junto, tá bom? E lá, sua escola ensina Shaolin do Norte... Louva a Deus, Garra de Águia... Louva a Deus 7 estrelas. 7 estrelas, Louva a Deus, Garra de Águia, Cholifá, Xingyi, Paquá, Tai Chi, Liu He. Tem aulas de Sandá também? Tem aula de Sandá, tem... Só não tem aula de chinês, mas eu gostaria de ter um dia. E você também ensina moderno ou não? Só tradicional? Moderno eu ensino os fundamentos, Jibankong, que é Zhu He. Entendi. Legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Mas a gente vai colocar tudo isso aqui na descrição do vídeo. Vai estar lá, todos esses endereços. Do TikTok eu não tenho, mas os outros eu tenho. É Zen Marcial. E vale a pena ver os vídeos no Instagram, que são
Teve São um que ótimos. você me mostrou que eu achei legal, ele batendo com bastão, né? Batendo com bastão no aluno. Ah, da canela? Isso. Da canela, ele foi legal. Muito bom, é isso aí, gente. Obrigado.